Olá, seja Boa bem-vinda, doutora noite, Michele. tudo bem? Boa Obrigada, noite, Rodrigo. tudo jóia. Tudo Bom, jóia. tô introduzindo o nosso assunto aqui, né? Avisar o pessoal que a nossa live tem a previsão de duração de 40 minutos, então a gente tem várias perguntas para a gente responder nesse tempo, né, Michele? Então, Sim, só retomando a sua apresentação, então, muito obrigado por você estar aqui participando da live com a gente, né? eu que agradeço o convite. É a terceira live que a gente vai fazer sobre a doença Covid-19, né? E essa live com um aspecto mais na saúde mental, né? E a gente tem a felicidade de poder contar com você. Eu estava te apresentando, Michele. Então, a Michele é nossa colega psiquiatra. Ela tem título especialista em psiquiatria infantil e do adolescente. Ela tem a formação em medicina, em psiquiatria pela UFG. Nós somos contemporâneos na faculdade. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rodrigo, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui participando. Vamos fazer uma coisa bem dinâmica, respondendo as perguntas que já mandaram para a gente. Ótimo. 40 minutinhos, vai ser bem legal. Tem muita dúvida que mandaram, eu acho que vai ajudar a diminuir a ansiedade das pessoas a respeito desse tema. Ótimo. Então, hoje a gente vai tratar, né, do efeito do isolamento social, tanto para as crianças, né, como para toda a família, Michele. E hoje saiu uma coincidência, né, uma boa coincidência no El País, que é o jornal espanhol, um artigo de uma educadora que tem um livro que chama Educar na Curiosidade. Ela chama Catherine Lecour, é canadense, mas radicada na Espanha, e ela Sim. trata justamente disso, que na Espanha é um país que está dos mais acometidos no momento, e as pessoas estão em isolamento bem mais fechado que a gente, e o jornalista pergunta para ela o que eu vou te perguntar agora. Então, nesse Certo. contexto das crianças serem mais adaptativas, elas tolerarem mais as mudanças com maior facilidade que os adultos, como que fica esse isolamento prolongado? Isso é uma verdade? Isso é um mito? A criança realmente ela vai se adaptar melhor? Queria que você começasse comentando sobre isso. Olha, a capacidade de adaptação da criança, ela é realmente impressionante. Muitas vezes a criança, ela tem uma capacidade de entendimento, de adaptação a novas realidades, que os adultos às vezes têm mais dificuldade. O que a gente tem que se preocupar e prevenir nas crianças é delas terem contato com assuntos de forma que elas ainda não estejam capacitadas e que a capacidade cognitiva delas, cognitiva e emocional, elas ainda não estão prontas para aquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que é passado e de que forma que é passado para as Isso é ótimo. crianças. Vou fazer um primeiro gancho que tem uma pergunta nesse sentido, né? Uhum, Porque alguns pais perguntam, é mais de uma. O meu filho aparentemente está bem. O que que eu posso passar para ele do que está acontecendo? E como fazer com que ele entenda ou é melhor levar de maneira lúdica? Então, eu resumi umas 3 perguntas nessa. Como que os uhum. pais devem abordar essa situação em relação aos seus filhos, né? Ele falou a idade? Não, Um de especificamente. 6, um de 11, são 3 que perguntaram nesse sentido, mas é Uhum. 3, 6 e 11. Então é Certo. bem amplo. Então vamos tentar Uhum, resumir. uhum, As crianças bem pequenas, elas ainda não têm a capacidade cognitiva e ainda não, e também não tem a necessidade de você explicar todo o processo do Covid, da pandemia, porque elas ainda não têm essa capacidade cognitiva ainda de compreender. O que é importante para essas crianças pequenas é saber que elas têm alguém que está ali cuidando, que elas tentar ensinar os hábitos de higiene, que tem um bichinho à solta, que ensinar esses hábitos para elas e que o pai e a mãe estão ali para cuidá-los. E responder de acordo com as dúvidas e de acordo com a capacidade que eles têm de absorver o assunto. Evitar ver vídeos de jornal, sensacionalistas, fotos de mortes, notícias, tragédias perto das crianças menores, porque elas absorvem, né? Mesmo que elas estejam brincando, elas estão ali ouvindo, só que elas não têm a capacidade de entender da mesma forma que os adultos. Então, aquilo pode trazer uma ansiedade para a criança. Então, a criança de 3 anos não tem a necessidade de explicar totalmente sobre o Covid. E sim que é uma fase que ela vai ficar em casa e que o pai e a mãe vai cuidar. A sim. criança pequena, ela não, ela, você, até os 4 anos, a memória dela é mais sensorial. Então, ela vai lembrar mais que ela estava brincando com os pais, vai lembrar do cheiro da comida que fez com os pais. As memórias delas não estão ligadas a isso. Memórias afetivas, de colo
e não do que foi falado de discurso. E é isso que vai trazer segurança para a criança bem pequena. E para E de 6 e de 11? a de 6 anos, ela já tem uma capacidade maior, mas você tem que tentar dar respostas curtas de acordo com o que ela perguntar. E também de acordo com a capacidade do que ela entende. Então, dar respostas curtas, tranquilizadoras, nada sensacionalistas, evitar que ela tenha contato com essas notícias sensacionalistas que a gente vê na internet, nos jornais, e de acordo com a dúvida dela. E sempre deixar claro que é uma fase e que a gente tem muito a aprender com essa fase. E também focar mais no que ela pode levar de aprendizado para a vida, de hábitos de higiene, de proteção. A de 11, o de 11 já pode participar mais das discussões em família, mas mesmo de 11 eu também acho prudente evitar ver notícias sensacionalistas próximo deles. Deixar para os pais verem depois que os filhos dormem, se for ver, em sites confiáveis, site da OMS, evitar fake news, para poder evitar aquela sensação de pânico na família. Sim. Michele, a gente teve recentemente um novo decreto do governador do estado, né? E ele assinalou que as aulas vão continuar suspensas, né? Então, Certo. já tem várias perguntas nesse sentido, então vou começar por algumas, já que as crianças vão ficar em casa. Como é o estudo, como os pais devem abordar a questão dos estudos dessas crianças? Porque tem muita gente usando teleaula, então tem dúvidas nesse sentido. Como que é essa adaptação para a criança estudar em casa? As escolas, elas estão variando. Eu entrei em contato com alguns amigos, estou pesquisando, então cada escola está agindo de uma forma e também depende da idade da criança. Tem crianças que estão tendo videoaulas ao vivo todos os dias e tem crianças que estão tendo mais tarefinhas para fazer com os pais e alguns vídeos, né? Então depende muito de como a escola está abordando. Mas o que eu acho importante? Que com esse novo decreto, esse adiamento do retorno às aulas, eu vi que tem muita ansiedade das mães de que o filho vai perder muito. Sim. Né? Vai perder o conteúdo letivo, programático, tem muita várias preocupação perguntas. em relação ao conteúdo. E eu acho que não é o momento da gente se preocupar tanto com o conteúdo. É mais importante se preocupar com a questão emocional da criança, do adolescente, do que o conteúdo, porque o conteúdo a gente recupera. Eu até me lembrei que em 2009, no segundo ano da minha faculdade, e uma coisa que eu não me recordava mais, nós ficamos 4 meses sem aula por uma greve da UFG. Eu lembro disso. E eu simplesmente, agora, alguns anos depois, eu não me lembrava dessa greve. E todos nós passamos por isso, não tivemos perdas, formamos no tempo certo. E a gente conseguiu, né? Conseguiu passar. Então, eu acho que é importante para os pais terem essa tranquilidade de que eles vão recuperar, mesmo as crianças que estão em fase de alfabetização, que estão numa fase maior, elas têm que tentar manter uma rotina, mas tentar flexibilizar um pouco, porque a criança ela está passando uma fase complicada para ela. Ela não está vendo os amiguinhos. No colégio é bem mais leve. Ela tem aula, mas ela tem os momentos lúdicos de conversar com os colegas no intervalo. E isso deixa aquilo mais leve. E a criança ou adolescente sente muita falta de grupo. Então, é importante a gente acolher isso neles e uma forma de prevenir a ansiedade, não levar tanto a ferro e fogo e não ficar tão ansiosa com o conteúdo, porque isso vai ser recuperado, entendeu? Entendi. É mais importante a gente prevenir nelas uma ansiedade, um trauma, porque você levar a criança de uma forma de muita rigidez e brigas e estresse em relação a uma matéria, por exemplo, vai trazer um trauma naquela criança que depois vai trazer dificuldades muito maiores para ela aprender uma matéria. Pode ela ficar com trauma em matemática, por exemplo. Entendi. Sendo que se você levar de uma maneira mais leve, tentando manter a rotina, mas flexibilizando, dando intervalos para a criança descansar, às vezes espaçando um pouco quando é possível, um pouco de tarefa de manhã, um pouco à tarde, a criança está cansada, deixa um pouco, deixa para outro dia, aquilo vai ser uma forma mais leve da criança levar esse período. E, Michele, vamos aproveitar um pouquinho que tem perguntas mais específicas, né? Por exemplo, Murilo Aguiar está perguntando como perceber que as crianças pequenas estão com ansiedade. Então, você podia dar uma panorama? Porque a gente já está há mais de 3 semanas em casa com as crianças. E como é que você tem que notar como perceber a ansiedade nas crianças? Sim.
Primeiro, uma coisa importante de ansiedade nas crianças é que a energia dos pais, a ansiedade dos pais, ela passa muito para a criança. Então, quanto mais os pais estiverem calmos, tranquilos e não estiverem tão em pânico, mais a criança vai ficar tranquila, porque ela reflete aquela tranquilidade dos pais. Então, é muito importante perceber como que a gente mesmo está em relação a isso. Sim. Segundo, a criança pequena, às vezes, ela demonstra ansiedade por sintomas físicos. Ela não tem capacidade de entender o que ela está sentindo e nem de passar o que ela está sentindo, né? E nem de saber que aquilo é ansiedade. Então, a gente tem que perceber alterações de sono, apetite, irritabilidade sem motivo, que a criança não apresentava antes, medos exagerados. Por exemplo, a criança numa fase de 5, 6 anos, ela começa a ter aquele medo de perda dos pais, dos avós. Então, perceber se a fobia dela, se não aumentou, aquele medo de ficar sozinha, medo de ir no banheiro sozinha, medo de escuro, coisas que não tinha antes, alteração do peso, do apetite e uma irritabilidade também fora do comum. São sinais de ansiedade que a gente tem que prestar atenção. E, Michele, aqui tem uma pergunta também de uma mãe, de uma criança que acabou de entrar na escola, a criança tem 2 para 3, quase 3 anos, e ela notou que logo que entrou na escola teve alteração de sono. E aí a criança se adaptou à escola, logo depois, um mês depois, a criança já aconteceu a pandemia, teve que sair da escola e agora a criança está novamente com dificuldade de sono. Isso pode ser alguma ansiedade, ela tem que procurar ajuda? É normal que, como teve uma mudança da rotina, às vezes vai haver uma mudança do sono também. E logo que voltarem às aulas, as coisas vão se normalizar. Então a gente tem que pensar o seguinte: tentar manter a rotina mais ou menos da forma como era antes, mas é claro que a gente pode flexibilizar um pouco. Às vezes 1 hora mais tarde para dormir, 1 hora mais tarde para acordar. Então a rotina pode ser flexibilizada nesse período, mas tentando manter mais ou menos a média do que era. Sim. Uma E coisa o... que eu me Não, lembrei que pode pode continuar. ajudar muito, tanto com crianças de qualquer idade e adolescentes, são exercícios de meditação, que hoje em dia a gente tem muitos aplicativos voltados para a criança. Você pode colocar na hora de dormir. Eu faço isso com as minhas filhas e tem um resultado muito rápido, muito bom. Tem um Legal. aplicativo que ele chama Insight Timer, depois eu posso passar para quem quiser por direct, e ele tem Excelente. meditações lúdicas específicas para criança. E a minha filha, por exemplo, ela dorme 2 minutos quando eu coloco. Às vezes tem historinhas de unicórnio, de dragão, são voltadas para criança e são 5 minutinhos. É uma coisa que Excelente. vale muito a pena. Michele, então, assim, nesse contexto primeiro da ansiedade nas crianças, eu queria que você já explicou das fobias, né, da alteração de sono, de apetite, enfim, da irritabilidade, da agressividade, foi muito bem colocado. Em que situações que os pais devem procurar ajuda? Por exemplo, essa quarentena está se estendendo, a gente não sabe por quanto tempo isso ainda vai continuar, e quando que os pais devem procurar o apoio seu, o apoio do profissional? Isso é muito importante. A gente tem que procurar se está havendo prejuízo na rotina, se já está havendo prejuízo no dia a dia daquela criança e adolescente. Se a irritabilidade ela já está atrapalhando o convívio com os familiares, se está tendo uma dor persistente, uma cefaleia que não está passando, que não é um dia só, ver quantas vezes na semana aquilo ocorreu. A alteração de sono, se está sendo contínua, e se mesmo com as medidas não medicamentosas não está controlando, com meditação, com atividade física, que pode ser feito em casa mesmo. Então, quando você vê que está havendo um prejuízo no dia a dia, aí já é hora de procurar ajuda. E o decreto, ele permitiu, né, o atendimento psicológico psiquiátrico, e a maioria, tanto eu quanto os demais profissionais, estão atendendo tanto por telemedicina quanto presencial. Então, se você notar que está causando um prejuízo para o funcionamento daquela criança e adolescente, já está havendo um déficit na concentração, uma irritabilidade fora do comum, o apetite está fora do comum, já é hora de procurar ajuda. Sim. Aproveitando nessa questão de procurar, né, o auxílio do profissional, tem pais perguntando quais são os sinais de alerta nas crianças para depressão. Seria Sim. parecido com os da ansiedade ou tem alguma coisa diferente que a gente tem que ficar atento em relação à depressão nas crianças? Sim, importante que os pais entendam que existe depressão nas crianças, até crianças bem pequenas, e que alguns sintomas podem ser parecidos com o de ansiedade. Na depressão, a gente tem que ficar atento também a crises de choro imotivados, excesso de sono ou falta de sono,
A irritabilidade também pode ser um sintoma comum na depressão. E pensamentos ruins, pensamentos negativos, de que a vida não vale a pena, isolamento. É claro que o adolescente ele gosta de ficar mais no quarto, mas perceber se aquele isolamento não está maior do que o normal, se ele está se isolando, inclusive, de colegas, né? Que ele pode estar em contato por chamada, videochamada, e ver que ele não está tendo mais aquele interesse de procurar ligar para os colegas como ele tinha antes. Explosividade nos adolescentes. E também uma questão que uma mãe me procurou essa semana, e até foi uma forma que a quarentena até ajudou, que ela trabalhava demais e não tinha muito tempo para prestar atenção. E agora que ela está tendo mais convívio com a criança, ela notou cicatrizes na filha de 11 anos. E então, ela não tinha notado, e ela conversando com a filha, já vinha há mais de 6 meses, ou seja, já vinha antes desse período. Então, o período ajudou ela a ter um contato maior com a criança. Então, a gente pode tentar pensar por esse lado, que talvez esse confinamento também ajude a gente a olhar mais de perto para os nossos filhos e notar esses sinais que muitas vezes a depressão é uma doença silenciosa. A gente acha que a gente vai perceber muito claro e às vezes não. O adolescente ele guarda muito para ele por vergonha ou por não entender o que ele está sentindo. E você tem que prestar atenção nos sintomas, como eu falei, de irritabilidade, explosividade, alterações de sono, apetite, isolamento, e ficar de olho para ver se já não tem. E pensamentos negativos, pensamentos de morte e esses cortes. Então, tem alguns pais que perguntaram em relação a como diferenciar uma tristeza desse, você já colocou os principais, né, pontos que a gente deve prestar atenção na depressão, e Uhum. como diferenciar uma tristeza leve, que você não deve se preocupar, que contextualizar nessa nova situação. A tristeza, ela geralmente é reativa e ela é pontual, né? A criança ficou triste porque naquele dia ela estava com saudade do amiguinho e aquilo passou. A depressão, ela é persistente, ela vai se manter por ali uma média de 2 semanas, os sintomas vão se mantendo sem motivação. E um sintoma importante da depressão que a gente tem que falar é a perda de vitalidade, que às vezes a criança nem tem aquela tristeza, mas ela tem uma perda da vitalidade, uma perda da vontade de fazer coisas que ela gostava de fazer antes, brinquedos que ela gostava. Então, isso é um ponto importante de diferenciar a tristeza da depressão. E também uma sensação de anestesia emocional. Muitos pacientes me relatam que eles não passam a perder a capacidade de se sentir felizes por alguma boa notícia ou de se sentir muito tristes por uma notícia ruim. Eles ficam meio anestesiados, a perda de capacidade de se sentir. Também é importante diferenciar da tristeza da depressão. Excelente. Agora tem umas perguntas, eu vou tentar juntar um pouco, elas em relação ao uso de telas, né? Por exemplo, a criança está em casa o tempo todo. Então essa é a primeira pergunta. Quando que está liberado, como que tem que ser os limites desse uso de TV, de telas em geral, celular. E fazendo um gancho aqui para uma questão que eu também li no artigo hoje, da Catarina Lecour, no El País, ela sugere que seja liberado o uso de teleconferência para as crianças verem os familiares. Então, tem Sim. até uma pergunta aqui de um dos nossos que estão acompanhando a gente, que tem uma filha de 6 anos que está sentindo falta de interagir com a família. Qual é a ação pertinente? Ele pode liberar ela fazer videoconferência a todo momento? Então, eu gostaria que você comentasse esses dois aspectos. O aspecto do uso das telas em gerais, para ver desenho e outras coisas, Uhum. e o aspecto de usar o recurso para interagir com os familiares e amigos, né? Eu acho o seguinte, que não tem como. Esse período a gente vai ter um maior tempo de tela para as crianças e adolescentes, até porque as aulas estão sendo por tela, né? Sim. E é uma maneira delas terem contato com os amigos, com os familiares, e isso é muito importante. Esse recurso de videochamadas, do Zoom, do WhatsApp, ele tá sendo muito usado e eu acho que é uma ótima ideia. Então, a gente pode flexibilizar, sim, mais o tempo de tela, estimulando que esse tempo de tela seja para contato com os amiguinhos, às vezes 4 ao mesmo tempo, que a videochamada do WhatsApp permite, e para ter contato com os familiares também, conversas em grupo. Para isso, eu acho que é importante a gente flexibilizar, sim, o tempo de tela, mas não em excesso. É sempre bom ter o bom senso, né? Elas vão estar na tela para as aulas, vão estar na tela com os amigos, e também elas estão em casa, elas estão presas. Então, é comum que elas
mais ou menos a regra, mas flexibilizá-la. Sim. Falando então um pouquinho, você já comentou do aplicativo de meditação, depois você comenta de Sim. novo, o pessoal até escreveu nos comentários. E além desses aplicativos de meditação, o que mais você poderia sugerir para os pais estarem fazendo com as crianças? É lógico que a gente sabe das limitações de cada um, né? Por exemplo, tem gente que tem a oportunidade de estar numa casa maior, tem um quintal, Claro, é mais claro. fácil. Outras pessoas não vivem em apartamentos, às vezes apartamentos pequenos. Então, você falar de forma geral para todos, porque tem perguntas de todos os sentidos, né? Então, Sim. comentar um pouquinho do que o pai pode fazer para amenizar essa travessia que as crianças estão vivendo. Para quem tem o quintal, como você disse, ou mora em condomínio, ou tem a possibilidade de uma área mais isolada, claro que seguindo todas as recomendações, né, de uso de máscara, é importante, às vezes, ter um contato da criança com o ar livre, com o sol, né, até para evitar deficiência de vitamina D, e a serotonina, a endorfina também é mais liberada ao ar livre. Para quem tem a possibilidade. Para quem não tem, os pais podem tentar formas de interagir com a criança e fazer coisas lúdicas. Inclusive, a criança ela não chega, por exemplo, para o pai e fala, olha, eu estou com um problema, eu estou sentindo isso. Muitas vezes ela vai abordar o assunto durante um jogo, durante uma brincadeira. Então, o pai pode usar de atividades físicas, que a gente está tendo muitas lives disponíveis. Just Dance, que é um jogo de dança muito legal, que as crianças podem brincar com os pais, que tem no YouTube. E jogos educativos, jogos pedagógicos. Então, são formas de amenizar, né? E tentar deixar mais lúdico, mais leve aquele ambiente. Sim. Eu até Michele, trouxe aqui, olha, eu perdão. tenho alguns exemplos de uns joguinhos. Tem esse aqui que ele Ótimo. chama Língua Solta, que vende esses brinquedos pedagógicos, são cartinhas para estimular conversas em família. Então, Ótimo. você pode usar isso para brincar com as crianças. Tem um jogo que eu faço aqui em casa também, que é nota 0, nota 10. Eu fazia na volta da colégio, mas a gente pode fazer na hora do jantar. Você pergunta para a criança qual foi a nota 0 de hoje, qual foi a nota 10. E isso vai abrir espaço para ela falar sobre a criança, né? E também é importante abrir para a criança que ela pode falar que não tem nada que é pequeno, bobo ou inútil, que ela pode perguntar qualquer coisa, qualquer dúvida, que não existe nenhuma dúvida boba. E deixar essa abertura para quando ela quiser vir, principalmente adolescente, porque o adolescente ele tem mais dificuldade, então deixar essa abertura para quando ele quiser vir a você. Sim. Excelentes dicas. Você já tratou, deu uma pincelada nesse assunto, porque você disse que a criança ela é estimulada pelo estado de espírito dos pais, né? Muito. Então, qual dica você daria para os pais, né, que estão... A gente sabe que cada um está numa situação, tem gente que consegue fazer trabalho em casa, homework, outros, infelizmente, realmente não estão trabalhando, outros, como os médicos, profissionais de saúde, policiais, né, bombeiros, estão na linha de frente disso aí, mas de forma geral, né, você tem um canal também, né, sobre mães e filhos, né, você Sim, aborda essa relação da mãe, né, dos pais com as crianças. Então, você sim. cuida tanto da criança quanto dos Quanto da pais. mãe. Qual dica você daria, assim, de forma geral, para os pais? Então? Olha, eu sempre abordo a questão da mãe no meu canal, porque é muito comum a criança chegar com sintoma no consultório e a gente perceber que aquele sintoma é apenas uma consequência do que a mãe está passando ou da relação dos pais naquele momento que está conflituosa, ou às vezes a criança tem o sintoma, mas está sendo agravado por aquilo. Então, a gente tratando a ansiedade da mãe ou do pai ou aquela relação de conflito, a criança já melhora o sintoma dela. Então, é muito importante a mãe olhar para ela e evitar tentar ser aquela super-heroína e dar conta de tudo, que é uma ideia de ilusão, né? Que não existe super-heroína. E eu acho que é um bom momento agora do corona do pai também tomar para si e observar que ele pode tentar um revezamento maior. Eu acho que é importante para os pais que estão trabalhando em casa tentar um revezamento. Enquanto um fica com a criança, o outro trabalha home office e depois troca. Quando o pai vê que a mãe já está meio esgotada emocionalmente, chega no cantinho e fala, vai tomar um banho, porque às vezes 30 minutos de silêncio, a mãe já volta a um estado normal, já volta, né, Acalma um pouco. a calma. E aí, isso aí faz toda a diferença na criança.
É Isso é muito muito engraçado que eu importante, né? tenho muitas mães que me falam, nossa, mas é interessante que na TPM o meu filho fica muito difícil. Mas, na verdade, é um reflexo daquela irritabilidade que a mãe está apresentando. Entendeu? Então, é importante a gente olhar para a gente também. E E os ter os pais ter. momentos de... A mãe ter os momentos sozinhas. Ou antes da criança acordar, ou depois que a criança vai dormir. Para ela ter os próprios interesses e manter a própria identidade. Isso é muito importante, né? A gente ter, eu vou fazer um elogio às mulheres em geral, né? Como você colocou, a gente não pode afirmar que são heroínas, né? A gente tem que ter esse cuidado, mas elas que seguram muito a casa, né? Então a gente tem muito que agradecer e, como você disse, está ajudando em tudo e dividindo tudo, né? Para a gente Sim, conseguir passar de forma tranquila nesse período tão difícil, né? sim. Então, Eu acho que é importante. e quando as mães necessitam procurar ajuda? Então, por exemplo, a gente já está há dias, né? Por mais que elas tenham tentado ter os seus momentos, mas às vezes chega um momento que aquilo ali, aquela situação está difícil para ela. Quando ela deve procurar ajuda? Olha, quando a mãe percebe que a ansiedade dela não está sendo pontual, que está sendo uma coisa diária, que a irritabilidade está fora do normal, está tendo também alterações de sono, alterações de apetite, dor de cabeça frequente, explosividade, é hora de procurar ajuda. E quanto mais a mãe procurar ajuda, mais ela vai ajudar o seu próprio filho. E não ter vergonha, né? Não ter aquele preconceito, apesar de hoje em dia as pessoas estão tendo menos preconceito com a ajuda psiquiátrica, mas eu ainda ouço muito ela falar, eu finalmente percebi que eu não tenho a força de vontade que eu achava que eu tinha para resolver isso sozinha. E, na verdade, não tem nada a ver com força de vontade. É como se você vai pegar o coronavírus, você vai tratar aquilo. É a mesma coisa, se você está com uma ansiedade, você tem que tratar aquilo. Não depende de força de vontade, não depende de coragem, né? Então, é importante a gente ter essa consciência de que é um tratamento e buscar o quanto antes. Ótimo. Michele, tem algumas perguntas também que estão tratando de idosos. Eu Hum, gostaria que você pudesse ajudar essas pessoas que estão perguntando também, porque o que acontece, né? Os idosos estão separados dos seus netos, dos seus sim. filhos. Então, tem várias perguntas que a gente recebeu para abordar a questão do idoso nesse contexto de isolamento. Sim. É importante a gente tentar aproveitar esse momento como uma oportunidade, às vezes, mesmo que não seja presencial, mas de buscar pelas videochamadas diárias, ligar, né, para os avós, com videochamada, ver como os avós estão, tentar conversar, porque é engraçado que ontem eu estava vendo uma foto que até viralizou na internet, era uma avó sentada, a família inteira ao redor, mas cada um com seu celular. Então, nem sempre aqui que o presencial ele garante que ali aquele contato está sendo estabelecido. E às vezes a gente, agora nesse momento, está dando muito mais atenção para os idosos, para essa atenção a eles, do que antes, que a gente tinha aquela ilusão de que por estar presencial você está ali tendo aquela conexão. E às vezes nem sempre, né? Eu até trouxe aqui uma ideia legal que minha irmã deu para minha irmã, é um livro que chama Vó Me Conta a Sua História. É uma ótima forma dos avós ocuparem o tempo e eles vão contar a história deles, a criança vai ter acesso à história da família dele, né? Vai ocupar o tempo do idoso e vai aumentar a conexão do neto com os avós, que às vezes ele não sabe a própria história e isso é muito importante para a gente. Então, eu trouxe essa Exatamente. ideia. Outra ideia, escrever cartinhas para os avós, né? As videochamadas que a gente já falou. Às vezes, fazer um presentinho, deixar na casa dele, ligar, perguntar se está precisando de alguma coisa, de uma compra do supermercado, para eles evitarem de sair, ir lá levar com todos os cuidados de higiene. Então, são dicas que a gente pode tentar diminuir o isolamento, sim. E nessa linha que a gente tem comentado de alternativas, né? O pensamento positivo é muito importante também, né, Michele? E a gente sabe que muitos dos pais do momento pré-pandemia, né, antes de a gente partir para esse isolamento social, eles se queixavam de não ter tempo para os filhos. Sim, Eles é se verdade. queixavam de não ter tempo para brincar, não ter tempo de conviver com as crianças. Passavam o dia todo trabalhando longe das crianças, chegavam à noite cansados e praticamente viam pouco as crianças e dormiam. Então a gente tem que tentar abordar o tema também
como uma oportunidade, né? Lógico que ninguém gostaria de estar numa situação como essa, mas essa desacelerada que foi a nós imposta por essa situação, ela trouxe essa possibilidade de aumentar a conexão com os pequenos, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Eu acho que sim. Muitos pais não tinham essa oportunidade de almoçar com os filhos, então tendo agora. Então, uma oportunidade de até conhecer melhor os filhos, né? Apesar de esse contato, desde a hora de dormir, de acordar até a hora de dormir, às vezes trazer algum certo estresse, mas ao mesmo tempo, se a gente tentar ressignificar isso como uma oportunidade que estava precisando para aumentar essa conexão, eu acho que a gente está tendo uma oportunidade muito grande, sim. Até de observar coisas que você não tinha tempo de observar antes. Porque você via os filhos na hora de buscar do colégio, depois já levava para alguma aula, ia ao trabalho, e muitos pais só viam os filhos, eles chegavam em casa e eles já estavam até dormindo. Então, acho que a gente pode aproveitar esse momento, sim, para tentar essa conexão maior com os filhos. E as crianças pequenas, elas estão adorando essa maior proximidade Sim. com os pais, né? E se você tentar levar de uma forma lúdica, as memórias que essas crianças vão ter da quarentena vão ser muito diferentes do que a gente imagina, que é uma memória de um momento difícil, de um momento de angústia. Se os pais souberem filtrar isso, não mentir, mas filtrar, a criança ela vai ter memórias muito legais desse momento que ela tinha proximidade, que os pais estavam ali estudando com eles, fazendo jogos. Às vezes você pode até pode sair um pouco das tarefas ali certinhas, mas ler um livro que você sempre estava ali adiando, um livro que você comprou para o seu filho sobre arte, sobre história, sobre um músico que você queria ler e não tinha tempo. E agora a gente pode aproveitar para ter esse tempo, né? Um jogo que tinha comprado e ali a gente estava evitando. Olha, a gente acha que está iludindo as crianças. A gente tinha antes, nas gerações passadas, aquela ideia de que se você criar os filhos numa dureza, você está preparando eles para a dureza da vida, né? Eles até falaram, eu vou deixar meus filhos ser criados de uma forma dura para mais tarde, na fase adulta, eles terem uma capacidade de enfrentar a dureza da vida real. E, na verdade, o que a ciência vem mostrando para a gente é exatamente o contrário. Se você cria o seu filho, principalmente as crianças muito pequenas, numa esfera de segurança, de calma, de tranquilidade, evitando que ela tenha contato com esse pânico que se instalou, a criança ela tem uma base de segurança que vai ajudar quando ela tiver que entrar em contato com alguma dificuldade do mundo real. Essa base ela vai ser muito importante para ela no futuro, para ela saber lidar e ter uma maior resiliência para lidar com aquilo. Não é você evitar a criança de qualquer frustração, não é isso. A criança ela tem que ter contato com as frustrações do dia a dia dela, né? Mantendo a rotina, mantendo a hierarquia da casa, os limites e as regras. Isso é muito importante para a criança. O que eu estou falando é evitar colocar a criança em contato com coisas que ela não tem capacidade cognitiva e emocional para receber. Exato. Então, assim, não é uma questão de minimizar, né, o que a gente está passando, mas é uma questão Não, de ressignificar, tentar, exatamente. dentro de todo esse caos, né, como você disse, blindar as crianças, não transparecer uma ansiedade excessiva para elas não serem envolvidas nesse sentimento ruim e tentar aproveitar, principalmente como você disse, as criancinhas menores, para criar esse laço afetivo, né? Criar essa Sim. ligação forte com seu filho, né? A gente tenta passar essa mensagem positiva também para as pessoas que estão nos assistindo, porque isso vai passar. A gente tem que estar todos unidos, tentando seguir as recomendações. Eu acho que ninguém é dono da razão. A gente está aprendendo com essa pandemia, então a gente tem que ter humildade. A gente não sabe o caminho certo a se tomar, mas vamos tentar, dentro do nosso lar, dos nossos lares, fazer a nossa parte para tentar uma saúde mental boa para os nossos filhos, né, Michelle? Exatamente. Até teve uma imagem que viralizou há um tempo atrás de um pai sírio, depois eu vou até colocar no meu Instagram para quem não se lembra, de um pai sírio que fez uma brincadeira e quando caiu o barulho da bomba, ele inventou um jogo e a criança ria, ele ria com ela, com uma menininha pequena. E por que isso viralizou? Porque o pai, ele entendeu que a criança ela vive no mundo lúdico e ela não precisava ter contato com aquela dureza da guerra naquela idade de 3, 4 anos, né? Então ela ria, ele trouxe uma brincadeira e a criança evitou que ela tivesse um trauma, que aquilo ali fosse para o resto da vida dela. É uma forma inteligente
Até um filme famoso também, A Vida é Bela, também A fala vida é sobre bela. isso, né? Que é um filme lindo, Muito lindo. que ele leva uma forma lúdica para proteger aquela criança. Isso não vai evitar que a criança não tenha resiliência, não tenha capacidade de prestação. Pelo contrário, aquela base de segurança, de afeto, ela é importantíssima para quando a criança tiver contato com a realidade, ela saber lidar com aquilo de uma forma muito mais saudável. É o momento da gente exercer a nossa criatividade, né, Michele? Sim, Tentar criar formas, brincadeiras para tentar passar por esse período de forma mais tranquila possível, né? é E até tirar verdade. algum proveito, algum benefício desse Olha, eu momento vou, com as nossas crianças, né? Vou até dar um exemplo que eu passei essa semana, porque nós somos humanos, então teve um dia que eu estava um pouco estressada com as tarefas, né? É Porque a criança claro. com o pai, é claro que a criança com a mãe, ela vai estar com mais mãe, ai, minha mão tá doendo, e eu estava meio irritada. E aí eu parei para pensar, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa, vamos fazer uma outra coisa, vamos fazer um outro jogo. E aí me deu um clique, a criança, ela gosta do lúdico. E o que eu fiz? Eu vesti, fiz um coque e eu falei, agora eu sou a Pro Gabi. Depois do almoço, vocês vão ter aula com a Pro Gabi, vocês vão pegar a mochila, vão se arrumar e vocês vão para a escola. E aí a gente criou um momento de escola. E o engajamento delas foi outro, 100%. Elas entraram no personagem, eu como a Pro Gabi, elas tiveram muito mais empenho, muito mais ânimo de ir para a escolinha, de momento do lanche, do recreio, do que eu como a mãe Michele ali. Vamos lá, a gente faz a tarefa. Então, foi um exemplo que eu pude experimentar agora na prática e deu muito certo. A gente tentar lembrar que a criança ela se baseia no lúdico, é muito importante para ela. Às vezes a gente, com pequenas atitudes, né? Às vezes a gente acha nem que não vai dar muito certo, mas as crianças se envolvem e a Se gente envolve consegue. bastante. Bom, Michele, a gente conversou pelos quase 40 minutos, né? Que a gente combinou, né? Para a gente respeitar esse combinado inicial. Eu tenho certeza que a gente não respondeu todas as perguntas. Eu tive que sintetizar algumas para a gente abordar a maioria dos temas. Mas eu gostaria que primeiro você desse uma mensagem para os pais que estão nos assistindo, para as mães que estão nos assistindo, nossas heroínas, que a gente não pode exigir que sejam heroínas, mas são nossas Sim. heroínas, e também para as crianças. Eu acho que a gente tem um tempinho para você fazer um apanhado do que a gente falou. Eu acho o seguinte, que resumindo o que a gente falou, é importante o bom senso e é importante tentar lembrar de manter a rotina. A criança gosta de rotina. Acho que a gente não chegou a falar, mas a criança ela tem uma maior segurança com rotina e combinados, ela sabendo o que vem ali depois. Ela sabe o que espera, quais são os passos, isso traz mais segurança para a criança. Então, tentar manter a rotina que ela tinha antes. A gente tem estudos que até em momentos de luto, você manter a rotina de sono, alimentação, a criança ela consegue ter uma menor ansiedade, prevenir sintomas de ansiedade quando a gente mantém num processo de luto na família. Então, lembrar disso, pode flexibilizar um pouco, mas lembrar de rotina. Outra coisa, não é porque as crianças estão em casa, que a gente está passando por um momento difícil, que você vai inverter a hierarquia da casa. A criança ela tem que lembrar que ela não é o centro da casa. O pai e mãe estão acima e a criança tem que obedecer aquelas regras. E as regras da casa, a criança funciona bem com combinados. Ou seja, sentar antes com as crianças e adolescentes e combinar com elas, olha, como vai funcionar nesse período, a gente vai ter esse momento de tarefas, e vocês têm um momento de brincar, eu vou liberar o celular até tal hora, tem um limite, né? Não passou daquela hora que os pais vão combinar, acabou. Então, lembrar que rotina e combinados funcionam muito bem com as crianças. E lembrar que é fase. E de toda fase difícil a gente pode tirar um aprendizado. Às vezes, uma outra ideia é ligar para os avós e perguntar se eles já passaram por uma fase assim e como que foi para eles. Porque para os adolescentes é angustiante porque eles nunca passaram por nada assim. E às vezes ter uma experiência de uma pessoa da família que já passou por um momento difícil e saber que elas passaram e superaram, aquilo traz uma tranquilidade maior para a criança. Outra coisa, lembrar de atividade física mesmo em casa. Meditação, como eu disse, as pessoas têm aquela ilusão, mas eu não vou ficar 1 hora meditando, eu não consigo. Meditação não é isso. Às vezes a gente consegue 3 a 5 minutos já trazer uma mudança grande. Cada vez mais a gente tem estudos das maiores universidades do mundo comprovando as mudanças cerebrais que a meditação causa. Tanto de prevenção da ansiedade quanto de tratamento da ansiedade.
Então, é muito importante. E hoje em dia a gente tem acesso a inúmeros aplicativos que a gente pode usar tanto para crianças quanto para os adultos. Agora, para os Muito bom. pais, Para os que você me pais. pediu uma mensagenzinha para os pais. Eu Sim. até vou ler, eu lembrei de um trechinho aqui, de uma oração antiga, que é a oração do AA, que eu acho que vem bem a calhar para esse momento, que é a oração da serenidade, que ela é conhecida por só por hoje, né? Que ela fala, vou procurar viver apenas o dia que passa, sem tentar resolver ao mesmo tempo todos os problemas reais ou imaginários, porque muitas vezes a maioria dos nossos problemas eles são imaginários, eles nem chegam a acontecer, né? Procurar fazer algum benefício para alguém, porque o trabalho voluntário ele é comprovado que ele traz aumento de endorfina, de serotonina, e ele previne, sim, e trata problemas psiquiátricos. Então, estimular nas crianças, adolescentes, em família, aproveitar esse momento em família para fazer trabalhos voluntários é uma ótima maneira de prevenir problemas mentais. Aprender alguma coisa de útil, aproveitar esse momento para aprender uma coisa nova, junto ou não com as crianças, né? Me adaptar aos fatos, vendo um dia de cada vez, e adaptar aos fatos em vez de querer que os fatos se adaptem aos meus próprios desejos. Dedicar meia hora para mim de meditação e repouso, que é um momento de você também rever o que você fez e o que pode ser mudado. E só por hoje, não terei medo, especialmente não vou ter medo de apreciar a beleza do mundo. Muito bom. Pode modificar, força e coragem para mudar aquelas que a gente pode modificar e sabedoria para distinguir uma da outra. Então, eu acho que essa oração do AA, da serenidade, ela cabe muito bem nesse momento que a gente está vivendo. É bom, é importante a gente lembrar disso. Muito bom, Michele. Então, assim, eu não podia deixar de agradecer mais uma vez a você, que se dispôs a estar conversando com a gente. Muito obrigado. Eu Eu que acredito agradeço. que a live foi muito boa. Eu aprendi muito, eu vou usar tudo que a gente conversou aqui com o Caio, que é meu pequeno de 3 aninhos, com o César, que é meu pequeno de 2 aninhos, com a minha Mulher Maravilha, Dayana, que está aqui segurando as pontas, e também com meus pais, meu sogro e sogra, todos meus avós, enfim. Agradeço a todos que puderam acompanhar a gente, agradeço pelas perguntas, eu acho que as perguntas foram excelentes, nos permitiu fazer essa conversa tão boa aqui, tão esclarecedora. E, mais uma vez, agradecer a Michele, convidar as pessoas para estar seguindo a Michele, que eu já sigo há muito tempo, no Sobre Um Mães e dos meus Filhos. primeiros seguidores, né? Foi, e eu gosto muito, e eu acho assim, a Michele traz um conteúdo fantástico, eu acho que a gente precisa, né? A gente tem muito conteúdo, a gente tem que saber filtrar, e essa live foi um exemplo da bagagem que a Michele pode compartilhar com todos nós. Quando a gente fala de um assunto que a gente gosta muito, a gente nem vê o tempo passar, né? E esse é um assunto Exato. que eu sou apaixonada, então é um prazer para mim estar aqui falando. E eu estou disponível, quem quiser perguntar também no direct depois. Pode entrar em Ótimo. contato comigo que a gente passa todas as dicas. Que bom. Então, um abraço a todos, um abraço a Michele. Essa live, assim como as outras, a gente está deixando, Michele, também gravada no canal do YouTube. Então, e fica no Instagram, acho que no Stories um tempo. Então, quem quiser passar para algum familiar que não pôde acompanhar, algum amigo, depois é só acessar o canal do YouTube lá, que tem a live Ótimo. disponível. E vai quem ficar sabe, disponível 24 horas no Stories também, né, Rodrigo? No eu meu e acho no que sim. seu, acredito Eu acho que sim. acho que fica também. E assim, então agradecer mais uma vez e passar essa mensagem para as pessoas de confiança. Fiquem bem todos, procurem ter uma convivência boa nos seus lares. A gente vai passar por isso. Isso aí a gente vai sair mais forte disso, se Deus quiser. Eu acredito, se Deus quiser. Então, um abraço a todos, Um muito abraço e obrigado, obrigado a Michele. todo mundo que estava aqui. Obrigada, Rodrigo, pela Até oportunidade. logo, muito Até logo, um obrigado. Depois a abraço. gente faz outra, hein, Michele? Vamos sim, Vamos claro. fazer mais uma. Então tá. Então tá. Tchau, Tchau, um tchau. Um abraço. abraço.